E aí, cara, essa ordem de grandeza de quais dos 8 itens, eu botei numa ordem, né, conforme eu fui estudando, mas ela não necessariamente é nesse nível de ameaça. A grande coisa é, a única divisão que tem é isso aqui. Essa são hábitos atuais que atualmente eles se propagaram, tá? E esses, os 4 últimos, são hábitos consagrados, que se feitos desde todos os tempos, eles sempre foram nocivos. Né? Esse aqui, eles estão mais, vamos dizer assim, eles são mais atuais. Esses aqui são mais consagrados. E o nível de importância só é definido aqui, tá? Esses 4 primeiros são os mais importantes. Mas esses aqui, não que esses aqui não causem dano, todos causam. Mas assim, porra, aqui tá substância. Aí tu fala assim, porra, eu fumo maconha, mas eu não sou punheteiro. Então não tô tão ruim. Não, tá ruim, filho. Tá ruim. Eu só tô numerando para dar uma ordem. Todos aqui são ruins, tá? Todos aqui são ruins. E aí, o primeiro que a gente elencou é o de substâncias. O de substância, filho, vai ser toda substância psicoativa. O que é uma substância psicoativa? São substâncias que criam estados emocionais artificiais. Essas substâncias, elas têm a função de fazer regulação interna. Ela substitui a tua regulação interna de neuroquímico. Quando você, dá exemplo, tem pessoas que não processam alguns tipos de enzimas, alguns tipos de nutrientes que vão formar os receptores para a serotonina. E a pessoa não tem serotonina. Porque no intestino dela, ela não processa, acho que é intestino, ela não processa aqueles receptores. Aí ela precisa tomar um remédio para fazer um processo artificial, já que o corpo dela não está fazendo aquilo. Então, assim, o estado de loucura, o estado de problemas mentais, o estado de aflições mentais, em um determinado nível, é necessário a intervenção artificial, já que a regulação interna não está funcionando. A pessoa não consegue produzir serotonina, a pessoa não consegue produzir dopamina, a pessoa não consegue produzir tal tipo de, sei lá, melatonina. Aí ela faz uma inclusão externa para poder cumprir a função que internamente não está fazendo. Isso é saudável. Isso é saudável. Você está usando as ferramentas para poder ficar são. Qual é o problema aqui, filho? O problema aqui, filho, é a perversão. É você, por não saber lidar com as emoções, busca nas drogas alívio. Nos vícios. E aí, filho, você desregula propositalmente a sua função neuroquímica. E aí você desregula a sua função neuroquímica, basicamente, você vai perder sua capacidade de resiliência. Porque, entende, filho? Entende a diferença do vício para a virtude. Você não tem a função reguladora. Então você toma um remédio para poder fazer um ansiolítico para poder controlar a função reguladora de ansiedade, porque você não tem ela. Outra coisa é, eu não sei lidar com as aflições da vida, eu busco me anestesiar para uma fuga. Só que essa anestesia destrói meu sistema regulatório. Daqui a pouco eu vou precisar de remédio para regular. E aí eu perco a capacidade de resiliência. O que é a capacidade de resiliência, Kadar? É a capacidade de organizar suas emoções. É a capacidade de você receber uma notícia ruim e dar um sentido diferente a ela. Um cara que não sabe lidar com as frustrações, não sabe, tá sempre em fuga, tudo que vem descontrola ele.
Ele não sabe lidar. Então ele é circunstancialmente influenciado pelo ambiente, pelas condições do ambiente. E aí ele vai entrando numa espiral, filho. De cada vez indo mais profundo do poço. Porque agora ele não regula mais as emoções, ele não tem resiliência, ele começa a atrapalhar o seu convívio. E aí ele vai indo. Sabe, o cara não consegue se concentrar, o cara não consegue... O cara não consegue... O cara não tem dopamina, então ele não tem mais capacidade de concentração. Ele não produz serotonina. Aí ele precisa ficar chapando todo dia, toda hora, para se manter com um mínimo de satisfação. O vício, filho, nada mais é que buscar Deus pela porta errada. Você tem uma satisfação de ser você, de buscar em você o processo de construção. Você abandona isso porque você não sabe fazer isso e você busca a compensação pelas drogas. E aí você passa a semana inteira com uma vida que você não gosta, fazendo nada para mudar, e no final de semana você se anestesia porque você não sabe lidar com as frustrações de uma vida que você está construindo. A grande decepção das pessoas é que elas estão construindo a vida que elas não querem viver. E isso que as atormenta. Um dia a gente troca uma ideia mais profunda sobre isso. O vício que vocês muito me falam, vocês que são moleques novos, né? Que é uma coisa que não existia na minha geração, tá, filho? Que é o vício de pornografia. O que acontece com a pornografia? Você fica hiperdopaminérgico. Logo você perde a sensibilidade, né? Se você fica hiperdopaminérgico em relação à sexualidade, logo você perde a capacidade de regular o seu tesão. Você hiperestimula de um jeito que seu cérebro deforma e agora ele precisa de mais hiper, né? Porque como é que funciona a droga? Eu já expliquei isso no vídeo de vícios. Você tem um neurotransmissor que conecta você com a felicidade, você com a concentração, ao fazer aquele ato. E aí é muito bom. Ação simples, só clicou o celular e já viu? Ação rápida, aí você quer fazer de novo. Aí o teu cérebro, para você não viciar, ele vai aumentando o custo. Antigamente eu te dava 10, né? Eu te dava 10 pontos de dopamina para uma ação. Aí você agora tá fazendo de novo. Aí eu vou te dar 6 de dopamina para uma ação. 3 de dopamina para uma ação. Daqui a pouco tá 1 para 1. Daqui a pouco tá tipo assim, eu não te dou nada. Para cada 3 eu te dou 1. O vício, ele vai enrijecendo o neurotransmissor, porque é uma tentativa do cérebro de parar o teu vício, só que o teu hábito não consegue parar. E aí você vai tornando cada vez mais caro a recompensa. Né? Um cara com um neurotransmissor cru, o primeiro contato parece um... O cara com o neurotransmissor enrijecido, ele vai ter 1000 contatos e uma satisfação. É a hora que o vício começa a destruir tua mente. E aí você perde a sensibilidade sexual. Perda do prazer no casal. Uma porrada de gente é broxa na relação porque é viciada em pornografia e aí não consegue sentir tesão pra esposa. Pra namorada, pra ficante, sei lá. Porque fica vendo cada vez coisas... Aí tem aquele problema. Se ele não der uma pausa, né, na RC 120... Cara, todos esses aqui... Você tem uma playlist aqui no canal. Você tem uma playlist sobre vícios. E aí, se você quiser curar, vai na playlist. Tá? Esse vídeo aqui vai entrar na playlist, mas os primeiros vídeos vêm explicando por que você tem o vício, como se trata o vício. Se você não parar para limpar os seus, fazer tipo um jejum, que tem que ser no mínimo de 4 semanas, você não vai conseguir remodelar o seu cérebro. E aí, cada vez tu vai pedindo mais. E aí tu começa a ir pra perversão, né? Que é a coisa mais bizarra. Quanto mais bizarro, porque o mais bizarro ainda é novo. E aí tu vai indo pras coisas mais absurdas, aquelas coisas que nem nos sites pornográficos é autorizado ter. Ela tem que achar na Deep Web, ou em grupos, né, mais loucos.
É a destruição da mente, né? E o prazer normal você não sente. Por quê? Porque tu hiperestimulou, acabou a sua regulação natural. É praticamente o que você faz com a pornografia, é usar uma substância, né? Só que é física. Você faz uma atividade física que gera a mesma substância psicoativa que vai atacando o seu cérebro. Vai, tipo, teu cérebro vai se modificando para tentar encaixar naquilo. Outro hábito ruim, excesso de tela. Isso aqui é um hábito da atualidade. No meu tempo era o cara do videogame, né? Quando eu era moleque. Desculpa. Quando eu era moleque, tinha um cara do videogame. E era viciado em videogame. Hiperestímulo. O videogame, ele gerava os microprazeres, mas hoje, cara, o celular, né? O celular, ele possibilita, né, uma conexão. E as redes sociais são feitas para hiperestimular. Né? O Telegram, ele tem um algoritmo. O Telegram não, o Instagram, ele tem um algoritmo pronto para isso. Né? O YouTube, ele tem um algoritmo mais lento. Tanto que vocês conseguem ver. O cliente do YouTube, ele consegue ver vídeos de 1 hora. O cliente do Instagram, 10 segundos, ele já tá puto. Se não deu um hiperestímulo em 10 segundos, ele tá puto. E aí o maluco, em vez de viver a vida dele, ele fica tendo microprazeres consecutivos na tela, estímulo rápido, resposta rápida, gera perda de capacidade de concentração. Né? O livro Foco, do Daniel Goleman, ele vai falar sobre cérebro dinâmico. O que é o cérebro dinâmico? É o efeito da tela. Como assim, Cadá? Muita gente acha que tem TDAH, mas o que a pessoa tem é um cérebro dinâmico. É como se teu cérebro, ele tivesse assim, na primeira camada é a resposta rápida. E aí quando ele fica hiperestimulado, você não consegue sair da primeira camada. Para você se concentrar, você precisa ir para a profundidade do teu cérebro. Mas uma pessoa que está viciada em microprazeres, passa a tela, resposta rápida, cansou, muda, cansou, muda, cansou, muda, ela não consegue se concentrar em nada. O tédio da concentração atribula muito o estado de paz da pessoa. E a pessoa... Eu não consigo estudar, eu não consigo ler, eu não consigo ver um vídeo longo, eu não consigo mais ver filme. E isso tá virando um problema para Hollywood. Eles estão tendo que fazer formatos de filme que se encaixem em hiperestímulos. Porque senão a criança não consegue ver, o adulto já não tá vendo. Então filmes com alta resposta, toda hora tendo uma ação, mantém o cara conectado, senão ele distrai. Ele disputa com a tela. O cara tá vendo o filme, saca o celular e começa a mexer no celular enquanto o filme tá passando. É o efeito do cérebro dinâmico. Aí você vai falar, eu tenho TDAH. Não, você só tem um cérebro dinâmico. É um cérebro hiperestimulado que ele não consegue se concentrar por causa disso. E aí você tem que fazer um jejum de dopamina. Seria um jeito, né? Quem fala isso é o livro Nação Dopamina. Nação Dopamina. É o livro que aquele psicólogo Esalen, acho que é Esalen o nome. O sobrenome dele eu não vou conseguir falar, filho, eu sou burro. Foi o livro que fez ele pelo menos é o que me parece, olhando de fora, o livro que fez ele crescer nas redes sociais, porque tanto é que o grupo dele é a RD, Resistência à Dopamina, que nada mais é, porque assim, as primeiras falas dele eram muito iguais ao livro Nação Dopamina. Sobre vício, dopaminérgico, e aí o cara é psicólogo, ele é formado, ele tem outras valências, mas ele usou muito, né, se você vê os primeiros vídeos dele, eu vi ele crescendo, né, vi crescendo não, acho que eu já peguei, ele já tava estourando, mas eu vi ele passando no podcast e tal. As falas dele, você encontra no livro, você vê, inspiradas no livro, assim, muito parecido com as inspirações do livro. E lá eles falam sobre jejum de dopamina, que é você se desconectar.
você aprender a fazer o espaço de desconexão para não se estimular. Então assim, pô, tu tem filho pequeno, tenta botar ele para ver vídeos com menos clickbait, sabe? Uns vídeos mais longos, os desenhos antigos que tinham alguma história, para ele aprender de um certo modo. Jogos, no livro Foco, do Daniel Goleman, eu não sei se é do Daniel Goleman, tem 2 livros focos que eu li, mas nesses livros falam sobre a habilidade de memorização, quebra-cabeça, decorar carta no baralho. São habilidades que estimulam sua concentração. Jogar xadrez estimula sua concentração. E aí você quebra um pouco dessa barreira do cérebro dinâmico, que impede você de chegar na concentração que você precisa para estudar, para ver um vídeo, para fazer uma coisa mais complexa. Porque tudo aquilo que demanda excelência vai te demandar concentração. E você não vai conseguir ter concentração com cérebro dinâmico. Então, o vício de tela, ele arrebenta você. Você perde sua capacidade de profundidade. Só resposta rápida. Só pesquisa rápida, só pequenos textos, só o que cabe no Twitter, sei lá, né, modo de falar, sei lá, 146 caracteres. Isso arrebenta a tua vida.